Senhor para a igreja, amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler um versículo aqui com os irmãos, aproveitando os irmãos ainda de pé. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Um pouquinho mais, Aleluia, glória a Deus. ele é um pouco meio grande. E Glória a Jesus, aleluia. o livro de Marcos. Aleluias. Marcos capítulo de número 3, versículo 27. Amém? Marcos 3, verso 27. Aleluias. Vamos juntos lermos aí nesta noite, no nome de Jesus. Aleluias, a palavra do Senhor. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhes em sua casa, ser primeiro orientar o valente, então roubará a sua casa, Glória a Deus. nem poderá sentar. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem, meus irmãos, aleluia, é uma passagem Glória a Deus, aleluia. gloriosa, que ela pode nos dar aí o direito de nós percorrer dentro da Bíblia, aleluia, e nos ensinar bastante aí, né? Apesar do nosso tempo ser bem corrido, né? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o meu, o seu coração. Quando essa passagem aqui é lida, você vai observar, né, que ela fala a respeito do nosso adversário. Aleluias. Eu estava ministrando esta palavra ontem ali em Cristais. Estou ministrando aqui novamente. Tá? Ela é uma palavra de nós aprender, aprendizagem. Aleluias. Tem muitas das vezes as pessoas vêm na igreja, ouve palavra, ouve louvor, mas às vezes ainda não entende, aleluia, o que é mais interessante que a Bíblia nos ensina. Aleluia, a Bíblia ensina a nós tantas coisas maravilhosas, aleluia, que às vezes nós podemos, entre nós mesmos, na nossa mente, aleluia, pela sabedoria do Espírito Santo, sabemos e temos o entendimento e o discernimento de saber, aleluia, o trabalhar de Deus e também de entender o trabalhar do adversário. Eu estava, aleluia, falando ontem a esse respeito, irmãos, que o diabo ultimamente ele está usando muito as pessoas que estão dentro da igreja. Aleluia. Mas é a realidade, está usando muitas pessoas dentro da igreja. A pessoa sai da sua casa, vem para a igreja. Quando ele chega da igreja, a primeira coisa que ele vai observar é a vida do irmão para estar falando logo após o culto. E Deus não se agrada disso. Aleluia. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Verdade, meu Pai. Amém? Vamos lá? Aleluia. É pouco tempo, mas nós vamos aqui entrar na Bíblia. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro crente que habita o Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz que nenhum verdadeiro crente que habita o Espírito Santo pode ficar endemoniado. Tá? Eu estava ensinando isso aqui ontem. Tem pessoas que ele está tanto tempo dentro da igreja, pregando, né, ensinando o povo, e às vezes tem uma pessoa dentro da igreja que está sentindo a presença de Deus, quando é na oração final, aquela pessoa chega, põe a mão sobre a sua cabeça e começa a expulsar o diabo da sua vida. Então a Bíblia está mentindo para mim e para você. Se for realidade isso, não é verdade? Porque não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo ao mesmo tempo habitar o diabo sobre a sua vida. Como que nós vamos colocar a mão e vai expulsar? Não tem como, não tem mal sobre a vida da pessoa se a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo.
Aleluia. E o espírito e os demônios nunca poderão habitar no mesmo corpo. Não tem como o Espírito Santo e o espírito do maligno habitar no mesmo corpo. Ou bem um, ou bem o outro. Um dia entrou uma mulher dentro da igreja, ali em Cristais. E a mulher entrou dentro da igreja, ela começou a falar em mistério dentro da igreja. Né? Estava na banca da frente, ela e seu esposo. Começou a falar em mistério. E na oração final, quando foi orar por ela, ela caiu pelo chão. Mas só que ela não caiu, né, sentindo a presença do Espírito Santo. Os irmãos sabem também que o diabo ele fala em mistério. Ele fala e engana você, se você não tiver entendimento. Ele engana você e engana até a igreja, se a igreja não tiver entendimento. Tá? Então nós temos que ter discernimento dessas coisas. Porque nem tudo que nós vemos é de Deus. Nem tudo que nós vemos é de Deus. E tem muitas pessoas que você não conhece o seu lar, você não sabe o que passa sobre a família, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Se ele não habita em templo sujo, então certamente ele não está no ambiente. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos aqui, no nome de Jesus, segundo aos Coríntios, capítulo 15, e verso 16. Não, segundo aos Coríntios 6, e versículo 15 e 16. Eu vou pedir aos irmãos para achar aí, e vamos lendo aí, em nome de Jesus, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16. Aleluia. Os demônios podem, no entanto, influenciar pensamentos, emoções e atos dos crentes que não obedecem aos ditames do Espírito Santo. E achou a lei para nós? Aleluia, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, e versículo 15 e 16. Glória a Deus. Ninguém achou não? Quem achou pode ler, fique de pé, em nome de Jesus e lê. Pode ler, tem que achar lá. 6,15. 6, 15 e 16. Que harmonia entre Cristo e Belial. Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos. Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, a própria Bíblia, aleluia, tá? Ela já nos está ensinando tudo. Ou nós serve a Deus, ou nós serve quem? Né? Ou nós é, ou nós não é. Então nós temos que procurar fazer é verdade, o que a palavra de Deus está nos ensinando. Aleluia. Deus poderoso, Pai. Se ela está ensinando nós assim, temos que entender e compreender assim. Porque nós somos templo. E se nós somos templo, lógico que Ele habita em mim e em você. Aleluia. Glória a Aleluia. Eu pergunto aos irmãos nesta noite, por que as pessoas falam das igrejas, que as igrejas não estão mais sentindo a presença de Deus, que os irmãos não estão sentindo a presença de Deus, e a culpa vai tudo nos dirigentes das igrejas, tá? As culpas vão nos pregadores que estão pregando a palavra de Deus, ou que seja, fala que os pregadores, os pastores não têm unção. Eu pergunto a você, será que a minha unção, ela vai fazer você falar em mistério? Vai fazer você sentir a presença se você não tiver ela na sua vida? Não. Se você não tiver, você não vai sentir nada dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Por que, irmãos, que alguns anos atrás,
Alguns anos atrás, a igreja, quando louvava os hinos da harpa cristã, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Era, meu Deus. Naquele tempo não tinha o que tem hoje. Os pecados foi cada vez se agravando mais. Eu estava vendo uma frase que enviaram hoje no grupo da igreja. Se nós vai corrigir o irmão, disciplinar o irmão, ele vai para outra igreja em comunhão e continua em comunhão. Deus. Então, ultimamente está sendo assim. Você sai pecado daqui e continua pecado na outra igreja. Você sai em adultério aqui e continua em adultério na outra congregação que te aceita você, adultério e pecador. Mas não coloca você na prova para você se consertar. Se você não ser provado, você não é consertado. Meu Deus. Você vai permanecer no pecado. E no último dia, quando o Senhor buscar a sua igreja, está lá o pastor pagando o preço pela ovelha. Tá? O pastor que vai pagar o preço pela ovelha. Não é capaz da ovelha em pecado subir para o céu, o Senhor Jesus aceitar e o pastor ficar. Viu? Porque o pastor não ensinou a ela. Tem muitas igrejas, irmãos, abrindo mão de tudo dentro da igreja para a igreja encher, mas para a igreja encher de pecado. A unção que é verdadeira não está mais tendo. Meu Deus. E por isso que nós estamos vivendo essa fase da igreja na face da terra, por causa dos pecados. Os pecados. Todos que pecam e erram, eles sabem que está fazendo erro. Eles sabem que está errando. Quem está por trás disso, eu li aqui. Menos pensamento, nas emoções, tá? É o que o diabo está entrando nas emoções, nos pensamentos dos crentes. Meu Deus. Tem um ditado aí que fala que mente vazia é morada do diabo. E se você analisar, é mesmo, se você não estiver em oração, se você não estiver na palavra, se você não estiver consagrando a sua vida, você pode ter certeza que algum pensamento vai entrar na sua mente e vai virar a sua mente e é capaz de você fazer algo de errado. Isso acontece, mas o Senhor tem a sua misericórdia. Aleluia. Vamos lá, Mateus 16, verso 23. Glória a Deus, Mateus 16, verso 23. Vamos, Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos acham aí? Jesus, ele prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e das suas hortes. Ao nos depararmos com eles, devemos aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre outras pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder do Espírito Santo. Amém, os irmãos? Achou em Mateus 16, verso 23? Já leram aí no nome de Jesus, bem rapidinho, que nossa hora já passou aí. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Por que Jesus disse para Pedro? O que era Pedro? Era de Jesus. Discípulos. Amém. Discípulo. Por que Jesus, a Bíblia diz que Jesus volta para trás, olha para trás e diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Que Jesus disse isso para Pedro. Aleluia. Se você voltar aí atrás nessa mesma palavra que eu falei, nesse mesmo versículo que foi lido, você vai ver. Tá? Então tem muitas pessoas dessa mesma forma como Pedro. Não significa que Pedro estava demoniado, não. Mas na sua mente, tá? O que ele estava falando, Jesus estava vendo que estava fora de Pedro. Foi quando ele disse: para trás de mim, Satanás. Você acha que
Não tem também muitos dentro da igreja, igual a Pedro? Que Jesus olha e tem ações de misericórdia? Tem. Tem muitas pessoas assim, irmãos. Pessoas que murmuram, pessoas que falam o que não deve. Eu sempre falo, tem pessoas que falam até mesmo do Senhor Deus. Fala de todas as pessoas e fala até mesmo de Deus. Só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14. Vamos ser bem rápido aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3 e o verso 14. Glórias a Deus. Aleluia, louvado e agradecido. Vamos ler só mais apenas aqui 2 versículos. Em nossa hora não. Leia, Elcio. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você leu 14? Isso, 13 e 14. 13 e 14. 13 e 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Se ele transfigura, muitos crentes é tapirado. Tem muitos crentes que devem enganar. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala, a própria Bíblia fala, não vou me lembrar aonde. Se aparecer um e dizer que é Jesus que está andando, nós não podemos seguir. Nós não temos que seguir. Jesus ele não vai vir assim não. Tá? Eu estava dizendo ontem, irmãos. Tem pastores que ele é mais adorado do que o próprio Deus. Tem pastores que vêm caravana do outro lado do mundo para adorar a Ele. Não para adorar a Deus, para adorar a Ele. Então as próprias pessoas estão sendo enganadas a si mesmo. Nem tudo que você vê em muitas igrejas, milagre, que você acha que é milagre, não é milagre. Tá? Não é milagre. É coisas que você vai ver e você vai sentir o desejo e a vontade de estar naquele lugar. E você vai achar que é Deus. No fim das contas não é Deus. Não tem nada a ver com Deus. Rapidinho, uma pergunta. Como a gente todo mundo sabe que há espíritos enganadores, né? Que usa as pessoas. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter o discernimento espiritual. Mas a pessoa que está sendo usada por aquele espírito, ela não tem a consciência? Tem, mas está sendo manipulada pelo adversário. Eu já disse aqui, vocês irmãos estavam no dia que eu disse. Uma irmã do ciclo de oração. Ela era a dirigente do ciclo de oração. Ela era a frente do ciclo de oração. E era a única do ciclo de oração que sentia toda a presença de Deus. Entregava recado para a igreja quase toda. Um dia naquela congregação veio um pastor de fora para estar ministrando. Só que aquela irmã, ela estava com um problema e não estava na igreja, não estava mais indo na igreja. Ela estava fraca na fé. Imagina, a irmã que entrega recado, a irmã de profecia, ela estava fraca na fé, não estava mais indo na igreja. E quando o pastor chega para pregar, o pastor da igreja convida aquele pastor para estar fazendo uma visita àquela irmã. E vai os dois para a casa da irmã.
Quando chega na casa da irmã, o pastor que foi com o pastor fazer visita, o pastor que era pregador de fora, ele disse para o pastor: pastor, não estou sentindo nada bem aqui. Tem alguma coisa errada aí. Deus pediu para mim tirar um tempinho com ele aqui antes de eu entrar dentro da casa. O pastor pega, entra para conversar com a mulher e o outro fica de fora. E ele fala com Deus. E Deus mostra para ele a vida da irmã. Quando Deus mostra a vida da irmã, Deus fala para o pastor assim: tudo que ela tem feito não tem nada de mim, é tudo do diabo. Até o dia de hoje, tudo que ela fez dentro da igreja não foi eu, foi o diabo. Glória a Deus. Tá? Dentro da igreja, tudo que ela fez não foi ela, não foi Deus, foi o próprio diabo. Aleluia, glória a Deus. E o pastor chegou naquela irmã e disse para aquela irmã, o pastor, quando ele conversa com a irmã, ele disse para a irmã: Deus me disse assim, assim, assim da sua vida. Ela disse: é verdade. Eu confesso. Eu buscava, Deus não me deu. Mas o diabo me ofereceu e eu aceitei. Tá? O diabo ofereceu para ela e ela aceitou. E tudo que ela fazia dentro da igreja era a mão do diabo, não de Deus. Naquele momento, irmãos, ela teve que arrepender de tudo que ela fez para reconciliar com Deus. Tá? Então por isso que eu falo, nem tudo que você vê, principalmente nessas coisas profundas aí, tá? Não significa que é Deus. Tem pessoas que recebem um recadinho de nada e saem pulando dentro da igreja. Os irmãos podem observar, todo recado que a igreja recebe, que algum irmão recebe, eu fico somente olhando. Eu só medito, eu só olho. Tem profeta? Lógico, tem. E acontece. A Bíblia diz que profeta só é profeta depois que cumpre a profecia na vida da pessoa. Eu acredito muito em profecia, viu? Eu acredito muito em profecias. Os irmãos, toda profecia que eu recebo, irmão, eu sei qual é de Deus, eu sei também qual que não é de Deus. Nós temos essa obrigação de saber. Aqui é de Deus e aqui não é de Deus. Tem profecia que eu recebo e falo: os irmãos, eu não aguento ficar em pé. Eu caio para trás. E aconteceu muito isso comigo. Eu recebi a profecia e eu ia virar para trás. Porque quando é Deus mesmo, confessa aos irmãos, é uma coisa tremenda. Tá? Tremenda. Amém? Mas cada um Deus usa conforme a sua vontade. Eu não sou contra a profecia, tá? Tem que ter profecia dentro da igreja. Tem que haver profeta dentro da igreja. Amém? Tem que ter. Em nome de Jesus. Isso aí faz parte da obra de Deus. Vamos encerrar aqui. Amém, Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Lucas capítulo 4. Não, Lucas capítulo 4, versículo 14 e versículo 19. Né? Os irmãos acham aí. Desta maneira podemos nos livrar dos poderes das trevas. Segundo a parábola, no livro de Marcos capítulo 13 e 27, o conflito espiritual contra Satanás envolve 3 aspectos: declarar guerra contra Satanás segundo o propósito de Deus, e ir onde Satanás está, qualquer lugar aonde ele tem uma fortaleza, atacá-lo e vencê-lo pela oração. Tá? A Bíblia ensina nós pela oração. Amém? Quem achou ele? Lê para nós. Marcos, é Lucas, né, que eu falei.
Lucas 4, 14, 15. Não, 14, 19. 14, 19. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Verso 19. E a promulgar a época da graça do Senhor. Amém? Amém. Para nós encerrarmos. Se nós fosse Oh, entrar em glória a tudo Deus. aqui, Aleluia. uma hora e meia, 2 horas. Eu já peguei no finalzinho. Tá? Glória a Deus. Jesus já disse ali a passagem que o Manuto leu. Amém? Então vamos crer somente em Deus, irmãos. Tá? Deus, Ele é a chave de tudo que nós precisamos. Ele é a chave de tudo que nós precisamos. Nós temos que buscar de Deus mais sabedoria e mais entendimento da parte de Deus para mim e para a sua vida. Às vezes você vê uma pessoa pregando bem, falando bem, mas você não sabe o que tem por trás dela. Tá? O que ele apronta fora da igreja. Tem muito essas coisas. Aleluia. Vamos continuar e permanecer nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor, pedindo mais entendimento, mais sabedoria, mais graça, que é o que eu e você precisamos. Amém. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra o quê? Oh, glória a Deus. Contra as hostes malignas do diabo, não é verdade? É É Deus. isso, a oração. A oração. Bater de frente com o diabo em oração. Orar, orar, orar. Porque quem ora, o diabo não tem poder sobre a sua vida, sobre o seu lar. Isso eu tenho certeza. Amém? Passei ali alguns minutinhos. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém? Não sei se o irmão está dando ensino aqui dia de terça-feira, mas eu podia estar vindo aqui de terça-feira, mas eu estou muito corrido, irmãos, a hora que eu cheguei, não tem como eu chegar, né? Eu ainda vim mais cedo porque choveu lá em casa, já chovido um pouco mais cedo, e nós estamos mexendo com o período de colheita, e está difícil lá em casa, tá? Então a obra de Deus, vamos estar vendo que precisa mais da presença da gente, né? A verdade é todos nós, não só dos dirigentes, e nesse período é difícil. Estou orando a Deus no propósito, se Deus quiser, né? A gente está arrumando um jeito de fazer somente a obra do Senhor. E nós precisamos de fazer a obra de Deus com mais cautela, com mais carinho, com mais amor. E nós precisamos de fazer isso, né? Tem muitas pessoas perecendo, muitas pessoas sofrendo aí, precisando de um auxílio, precisando de um ombro amigo para estar chorando, né? Precisando de um abraço também. Às vezes o nosso tempo é muito corrido, não dá para estar fazendo essas coisas. Amém? Deus abençoe, se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orarmos ao Senhor neste momento.